Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui vai ser meio que uma continuação do último vídeo, só que eu queria tocar em uns pontos que vocês vêm me perguntando recentemente com relação a isso da classificação, tá? Primeira coisa, Felipe, onde é que a FUVEST divulga a classificação do último convocado em cada chamada? A FUVEST, pelo menos nos 2 últimos anos, né, ela divulga essa informação no próprio site dela, na seção de notícias. Lá que tem uma seção que se chama Últimas Notícias. Sempre após cada chamada, 1 ou 2 dias, saía uma notícia dizendo: FUVEST divulga classificação do último convocado na chamada X. Poderia ser primeira chamada, segunda ou terceira chamada. Então era lá que eu pegava essa informação. Inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo esse link, caso vocês queiram ficar olhando. Mas assim, eu mesmo tô todo dia olhando lá, né? E não saiu, né? E isso, já aproveitando esse gancho, eu já falo sobre o segundo ponto. Infelizmente, eu estou sentindo uma vibe, né? Eu posso estar errado e espero estar errado, que a FUVEST este ano não vai divulgar essas classificações do último convocado parciais, né? Então, assim, a FUVEST antigamente não fazia isso. Ela só divulgava a classificação do último convocado após a terceira chamada, para dar uma espécie de ajuda, digamos assim, para aqueles que fossem escolher a lista de espera. Nos últimos 2 anos, não, a FUVEST divulgou direitinho. Primeira chamada, segunda chamada, terceira chamada, né? Divulgou direitinho essas classificações. Inclusive eu coloquei na nossa tabela lá de dados da FUVEST. Porém, este ano, estou sentindo uma vibe, uma impressão de que, infelizmente, a FUVEST não vai divulgar essas classificações, entre aspas, parciais, né? Após a primeira chamada, após a segunda chamada. Se fosse para eu chutar nessa altura do campeonato, eu diria que a FUVEST só vai divulgar após a terceira chamada, como ela fazia, né, há muitos anos atrás. Então, por que eu digo isso, né? Porque, como eu comentei antes, essa classificação saía de 1 a 2 dias aí após a lista, após a chamada sair. Até agora não saiu desse ano, né? E já passaram aí quase 7 dias da data oficial, que seria dia 31 de janeiro, que eles divulgariam a primeira chamada. Então, assim, como eles não divulgaram nada até agora, eu acho muito difícil, para não falar bastante improvável, que eles divulguem nessa altura a classificação do último convocado da primeira chamada ou então da segunda chamada. O que é bastante, assim, chato pra gente, porque a gente fica sem horizonte nenhum, né? Então, assim, muitos de vocês me perguntam essa questão: Felipe, tenho chance, não tenho chance? Bem, como não saiu a classificação deste ano, assim, mesmo olhando para do ano passado, não adianta, porque essas classificações podem mudar de ano a ano, né? Então, assim, realmente eu estou totalmente, plenamente no escuro com relação a isso de se tem chance ou não desse ano, né? Fica bem difícil, né? Eu acho que eram 2 instrumentos que ajudavam a gente: a questão do quanto rodava de vagas e a questão de classificação. Só o quanto roda de vagas, sem saber quantas pessoas tem na sua frente, realmente sem ter pelo menos uma noção, né, de quantas pessoas tem na sua frente, realmente é bastante difícil, né? E para agravar ainda mais a situação, agravar entre aspas, tá? Não precisa nada, meu Deus, assim, já era o mundo, mas enfim. Eu comentei no último vídeo aquela questão que aparentemente todo mundo estava num bolo só nessa questão de classificação. E aparentemente isto é verdade, tá? Inclusive a nossa investigadora Kelly, tá? Tô brincando, ela não é investigadora não. Mas ela percebeu um negócio, inclusive ela comentou comigo num dos vídeos lá, e eu olhei, tá? E realmente, eu vou deixar lá na aba comunidade, eu vou tentar fazer um print lá do lado direitinho. É que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas enfim. Tem um dos artigos lá do Manual do Candidato, ele fala sobre a classificação dos candidatos, né? E é interessante que no vestibular do ano passado, que era o FUVEST 2022, falava que a classificação levaria em conta a modalidade, né? Que seria a C, EP ou PPI. No Manual do Candidato deste ano, do FUVEST 2023, tiraram a palavra modalidade. Logo, conclui-se, né? Eu concluo aqui que realmente todo mundo está no mesmo bolo. A C, EP e PPI.
Não sei porque a FUVEST fez isso, tá? Não sei de verdade. Eu acho que mais atrapalha do que ajuda, tá? Tudo bem. Sabemos, por exemplo, que todos os candidatos atualmente, né, concorrem pelas vagas AC. Seja se você colocou AC, EP ou PPI. Mas para o pessoal, por exemplo, PPI, isso é péssimo, porque eles não têm noção de quantas pessoas que apenas podem pegar aquelas vagas PPI, né? Desculpa. As pessoas que podem pegar as vagas PPI, né, que seriam só o PPI, estão na frente. Então, só recapitulando. AC só concorre por AC. EP concorre por AC e EP. PPI concorre por AC, EP e PPI. Né? Se a gente for colocar todo mundo no mesmo bolo, é meio esperado que os PPI fiquem muito mal classificados. Tá? Assim, em relação ao resto, né? Fiquem bem baixo na classificação. Mas isso para eles não traz nenhuma informação, porque a gente não sabe quantos PPIs estão na frente deles, né? Então, inclusive, quando surgiu essa suspeita, eu até comentei assim, falei, olha, na minha opinião, seria bom que a FUVEST divulgasse uma classificação geral e uma classificação só das pessoas da sua modalidade. Isso até seria interessante em relação a analisar os dados, né? Mas, infelizmente, parece que eles divulgaram uma classificação apenas com todo mundo no mesmo bolo, né? Então, por isso, já explicando vocês aí, os candidatos EP e PPI que estão com números assim bem grandes, às vezes até maiores do que o número de vagas, é por isso. Realmente, ao que tudo indica, tá todo mundo no mesmo bolo, né? E isso aí mais atrapalha do que ajuda, na minha humilde opinião. O que a gente tem que fazer agora? Né? Agora, gente, é esperar. Realmente, eu estou no escuro assim como vocês. Eu não me sinto à vontade de analisar se vai ser possível, se não vai ser possível, porque como não tem esses dados, realmente é um chute, é 50-50, sim ou não, né? É possível ou não é possível, né? Realmente a gente não tem bastante noção nesse sentido, né? É torcer para que eventualmente, sei lá, o pessoal fala assim, opa, a gente não divulga da primeira chamada, vamos divulgar da segunda chamada, né? A segunda chamada cai na sexta, então vamos aí torcer para que saindo da segunda chamada eles divulguem alguma classificação do último convocado parcial. Se não, vai ser só após a terceira chamada. Eu até comentei com um dos nossos colegas do canal, né, que como a FUVEST colocou tudo no mesmo bolo, talvez por conta disso que eles não tenham divulgado a classificação parcial, né. O que eu vou falar agora pode soar bastante bobo, né, mas se eles só tiverem a classificação de todo mundo no mesmo bolo, eles não tiverem separado internamente no sistema deles, realmente eu não tenho o que eles divulgarem, né? Então, talvez, tá? Não vou dizer que foi isso, mas talvez esse também seja um dos motivos para eles não terem divulgado a classificação do último candidato agora, né? Porque eles não teriam por modalidade, eles teriam apenas num bolo só, e num bolo só não ajuda, realmente não ajuda a gente, né? Infelizmente, tá bom? Então, o que eu tinha para falar era isso, não são boas notícias, infelizmente, mas é o que eu venho visto, né? E até para explicar para vocês, que muita gente tem me perguntado a questão ainda da classificação, como é que tá funcionando, se é possível ainda entrar na próxima chamada, na segunda, na terceira. Infelizmente eu vou ficar devendo, eu não consigo agora avaliar junto com vocês por conta dessa falta de informações da FUVEST. Tá bom, gente? Então era isso. Não vou falar se gostaram do vídeo, porque gostar disso daí realmente é complicado, mas se cuidem e vamos todos aguardar aí bastante esperançosos para a segunda chamada na sexta-feira. Então, até o nosso próximo vídeo.